Deus, a paz do Senhor, amados. Daqui a um pouco a gente volta com essa rapaziada do barulho, né? Barulho bom, barulho santo, né? Todo mundo em paz? Ih, rapaz, tá magoando, hein? Vou até perguntar de novo, todo mundo em paz? Aí, melhorou, saí da saúde. Gente, olha só, nós estamos num propósito, né, para o próximo ano. E certamente o pastor apóstolo Djalma vai explicar melhor isso nos dias que devem anteceder bem o próximo ano, né? O ano 2018. Mas já estamos com um propósito, chamado Ano da Expansão. O Ano da Expansão. E quarta-feira falamos sobre a expansão espiritual. Né, alcançar nível espiritual, nível que a gente ainda não alcançou. Então, está sendo baseado o texto lá em Isaías 54, onde está sendo levantado esse tema, e ele vai ser bem construído mais tarde, né, quando for divulgado tudo, para a gente entrar naqueles 12 por 12, né, 12 dias por 12 meses, né? 12, primeiro dia de janeiro, por 12 meses. E a gente está no mês 11. Então, hoje a gente está no 11º dia de janeiro. Amém? Já passado, né? Pedimos a Deus para Deus nos guardar e até aqui Ele nos guardou. Amém? Deus nos livrou de muitas coisas e tem nos livrado. E vai continuar nos livrando. Mês 11... está sendo um mês que a gente está preparando, são 5 quartas-feiras, uma já passada, falta 4, com a de hoje, passando fica 3. Então, a gente está fazendo a expansão, né? Expandir, que seria o impacto de expansão espiritual. E hoje eu quero falar um pouco sobre expansão de cura, o impacto de milagres. Eu acho que a gente, como crente, como cristão, a gente está vivendo muito pouco a atividade do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é muito mais do que um cântico espiritual. O nome de Jesus é muito mais do que um sermão bem colocado, bem aplicado, uma mensagem bem construída pelo próprio Espírito Santo. O nome de Jesus é muito mais. Eu estava nesse dia que eu preguei domingo, e domingo de madrugada, 4 horas da manhã, eu acordei, então eu fui meditar. E fui mexer com meus acervos, minhas coisas antigas, minhas mensagens de 35 anos para trás, 30 anos para trás. E eu achei tanta preciosidade. E domingo pela manhã, domingo à noite, eu preguei até uma dessas mensagens sobre o sangue do 8º dia, né? Aquele sangue que muda, que transferiu toda a autoridade para Jesus. Então, irmãos, nós temos que voltar a viver o mover do nome de Jesus, o poder da cura. Quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 3. Vamos ver um milagre aqui fenomenal. E foi, na verdade, depois da morte de Cristo e ressurreição e assunção aos céus, quando Jesus já estava assunto aos céus, aqui nós vemos o primeiro grande milagre, uma expansão. Os discípulos começaram a expandir, amém? A tenda que Jesus deixou, a tenda dos milagres, as cortinas dos milagres, as cortinas da autoridade, do poder. Quando expandiu a cortina, entrou a unção, entrou a luz do poder, a luz da glória. Eu estava pensando, irmãos, quando eu comecei minha vida ministerial, eu comecei dentro de muitos milagres. Eu acostumei a ver milagres. Minha vida de ministério até hoje é um costume de ver coisas. Paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, amém? Morto ressuscitar, eu já vi tudo isto.
Já vi isso em nações por onde passei, nas igrejas onde abri, os ministérios que construímos, foram fundados debaixo de uma expansão de cura. Pessoa chegar doente e sair curado, aleluia. Quem crê que pode sair curado daqui, levante sua mão e diga: Senhor Jesus, eu creio no impacto de expansão de milagres para a minha vida, para a minha família. Então nós temos que crer e colocar em prática. Pedro e João, acho muito bonito isso aqui, porque quando os dois chegam na hora nona, 3 horas da tarde, eles estão indo para o lugar de oração. Era um lugar de oração, era uma reunião de oração. Era uma reunião de intercessão, de clamor. Era uma reunião que só ia orar. Mas quando eles chegam na porta do templo, tem um homem paralítico de nascença. Nasceu paralítico. Para viver uma vida inteira de miséria, fosse talvez uns 40 anos esse homem, tinha, não sei. Mas parece que é isso, 40 anos. Uma vida, a geração dele, ele paralítico, aprendeu a ouvir desde o berço que não ia andar. Havia um problema grave nos tornozelos, havia um problema, uma paralisia grande na perna. Era um homem atrofiado, cresceu atrofiado. Foi educado a pedir esmola, foi educado a esmolar. Foi ensinado a viver o fracasso, que nunca seria um homem curado, nunca teria o dinheiro ganhado pela sua própria mão, pelo seu suor de trabalho. Nunca seria um profissional com todas as atividades e funções motoras, funções gerais. Foi ensinado a viver uma vida de miséria. Nasceu para viver na miséria. Cresceu, desenvolveu, atrofiado para viver na miséria. E as pessoas levavam ele ali, deixavam ele ali. A Bíblia diz no versículo 2, era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quer dizer, a pessoa sendo tratada assim desde berço. Não ia com os pés dele, alguém levava e largava ali. Alguém voltava à tarde e pegava ele, talvez ainda indagava quanto você ganhou, quanto você recebeu. E talvez a esmola pouca seria ainda julgado. Talvez seria julgado, nem para pedir esmola você presta. A gente não sabe o que ia acontecer com essa pessoa. Mas a Bíblia mostra aqui, quando chegou Pedro e João, a história vai mudar. Aleluia! Você crê onde a igreja chega, a história tem que mudar? Quem crê nisto? Onde o homem de Deus chega, uma mulher, um servo de Deus chega, tem que haver mudança naquele ambiente. Nós fomos chamados para realizar sinais. O próprio livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ali diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Ide pregai a toda criatura. E continua o versículo seguinte dizendo: aquele que crê será salvo, e o que não crê já está condenado. E diz assim: mas os sinais seguirão aos que creem. Aleluia! Quem crê que essa igreja é seguida de sinais, levante sua mão. Os sinais seguirão os que creem em meu nome. Olha só, em meu nome, Jesus dizendo. Aqui Jesus já tinha ressuscitado. Neste Marcos capítulo 15, 16, Jesus já tinha ressuscitado. Porque no versículo 11 em diante, 14 principalmente, vai falar do encontro dele com os discípulos dele, com os 11. Então Jesus já tinha ressuscitado. E ele está delegando autoridade, ele está delegando poder, ele está dizendo: este tempo é um tempo de expansão. Aleluia. Tem que expandir o meu poder.
expandir a minha unção, expandir a minha função, que é curar, que é libertar. E vocês, em meu nome, falarão novas línguas. Aleluia. Amém? Expulsarão demônios. Se pegar em serpente ou beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Aleluia. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Lê o texto aí, está assim. E o Senhor cooperava com eles. Aleluia. Você crê que o Senhor está cooperando aqui? Então a gente tem que crer no impacto de milagres. Eu creio que nós podemos entrar no ano vindouro, deixando as doenças neste ano. Saindo de dentro da doença. Quem quer sair de dentro da doença aqui, diga glória a Deus. Mas você precisa crer, abra a sua Bíblia aí para melhorar isso aqui lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. O povo vai ali, a partir do verso 23, o povo está murmurando, está lamentando, está falando. Versículo 24, 25, vai ser lançado um pedaço de madeira na água, a água vai ficar potável. Quando a cruz chega na nossa água, a água doente do nosso corpo fica sadia. Aleluia. Porque foi lançado um pedaço de madeira e o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Aí joga lá. Ó. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, uma árvore, na verdade um pedaço de madeira, e lançou Moisés nas águas. E as águas se tornaram, e lhes deu ali um mandamento, ali foi ordenado coisas. E eu acho bonito quando chega o versículo 26, porque ali foi dado o estatuto, e diz, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, vai mudando esse bicho, e direis, ouvindo os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que, esse negócio vem cortado, né? Enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que... Tinha que botar o versículo inteiro, né? Por que vem a prestação? Hein? Amém? Prestação a gente fica lendo meio gago, meio fanhoso, né? Irmãos, eu sou o Senhor que te sara. Olha o que Jesus está falando. Diga para quem está do seu lado, assim diz o Senhor. Se você crê na palavra, guardar os mandamentos, ouvir os conselhos de Deus, nenhuma enfermidade que o Senhor enviou sobre o mundo virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara, diz o Senhor. Então, se nós temos tal promessa, por que não vivermos? Por que não viver a cura? Por que não acreditar que aquele madeira ali do versículo 24, 25, caindo nas nossas águas doentes, a doença desaparece, aleluia, que a cruz de Jesus é o poder da cruz realizando milagre dentro de nós. É como se a gente lesse lá, né, Filipenses, Colossenses capítulo 3, quando a gente vê a palavra de Deus, de capítulo 2, se não me engano, melhor assim, capítulo 2, versículo 14, acho que é isto. Lá vai dizer que ele riscou todo escrito de dívida, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e constava como ordenanças. Coisa que constava como ordenanças, como acusação, a maldição cobrava da gente e Deus não podia reagir. Mas aqui você vê aquilo que constava com ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Aleluia. É a mesma palavra lá do Êxodo. Quando o madeiro bateu na água, sugou toda a doença da água, encravou no madeiro.
E quando o povo bebeu a água estava curada. Se o madeiro for mergulhado na nossa vida, vai ser removido inteiramente. Toda ordenância, toda maldição, toda doença, toda sequela, inteiramente será removido da nossa vida. Aleluia! E a gente vai experimentar o melhor. E quando vê ali o versículo 15, então, desse capítulo Colossenses 2,15, meu Deus, será que não é isso que a gente tem que ver? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia! Então, se a gente crê na palavra, a gente vive os milagres da palavra. Se a gente se mover na palavra, a gente vai viver os milagres da palavra. Se Ele está aqui, o milagre tem que acontecer hoje aqui. Amém? Nós não podemos passar ano, entrar ano, sair, entrar e sair, com a mesma sequela, a mesma doença. Tem que tirar essas doenças, pode chegar até outra, mas vai sair esta, aleluia. Para o milagre continuar girando dentro de nós. Amém? Tem crente que estão tão acostumado com a doença que ele diz, a minha doença, olha só. A minha enfermidade não me deixa. Claro, é tua, como é que vai te deixar? Não é aquilo que você gosta, está em você. Coloque a mão no seu coração e diga assim, eu não tenho enfermidade como herança. Como herança eu tenho o poder do nome de Jesus, que remove toda a obra do diabo e doença da minha vida, da igreja e da minha família, em nome de Jesus. Expansão de cura. Quando o povo viveu aquilo ali, lá no Êxodo, você vê o versículo seguinte, o 27, você vai ver que é interessante demais. Por quê? Por que é interessante? Porque dali eles vão para um lugar chamado Elim. E ali ele vai encontrar com 12 fontes e 70 palmeiras. Vai ter número de governo, 70 palmeiras, os 10 vezes 7, rebentando tudo, fechando ciclos, saindo debaixo de uma maldição para viver número de governo. Aleluia. Amém? Vão viver lá em Elim 12 fontes de água, 70 palmeiras. Não vão ter mais problema, então, chegar em Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Aleluia. Aleluia. Jesus diz lá em João, capítulo 7, versículo 37, aquele que tem, capítulo 7, 37 de João, Jesus no último dia, no grande dia da festa, fica em pé e diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Amém? Amém? Agora, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, no verso 38, ele vai dizer, no seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Quem crê que pode fluir rios de água agora, viva dentro de você? Não é águas doentes, não é águas mortas. Quando ele chega lá, são 12 fontes de águas vivas, 70 palmeiras, aleluia, 10 vezes 7, 70 palmeiras, cercando todos os ciclos, e dizendo, se vocês viverem de acordo com o meu estatuto, a minha palavra, os meus mandamentos, se ouvir a minha voz, guardar, cuidar, preservar, nenhuma enfermidade que estava no Egito virá sobre vocês, aleluia, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, por que as doenças estão aí? O povo viveu 40 anos no deserto e não adoeceram. A Bíblia diz que não havia inválido, não havia inválido. Amém? Você já pensou nisto? Não havia inválido entre eles, não havia inválido, não tinha invalidez, não tinha doença.
A roupa não envelhecia no corpo. A roupa não envelhecia. Sandália crescia nos pés. Que loucura. Aleluia. Aleluia. Por quê? Por que não havia inválido? Por que as roupas não envelheciam? Porque o suor do corpo era sadio. A água que o corpo transpirava era sadia. Por que nossa roupa envelhece? Porque o nosso suor vem cheio de bactérias. E as células morrem e se transformam em bactéria. Envelhece o pano que a gente cobre o corpo. O suor do nosso corpo estraga a nossa roupa. Naquele povo não. Eles eram sadios, a água do corpo dele era sadia. Então até o suor dele servia para lavar a roupa. Aleluia. Amém? Amém? E eles cresciam, a roupa crescia junto, que maravilha, né? Bem, para mim não ia fazer muita diferença, crescer pouquinho. Né? Os outros por Johnny já cresciam um bocado. Né? Amém? Amém? Deus ia gastar pouco pano comigo, falando assim, pouca sombra aí, rapidinho com ele. Então, gente, pensa bem nisto, porque eles guardaram a palavra de Deus, eles tinham a palavra de Deus dentro deles. Então, eles guardando a palavra de Deus, não havia invalidez, não havia invalidez entre eles, não havia. Não havia doença, por quê? Porque eles tinham dentro deles a palavra de Deus guardada no coração, e eles entendiam que se o Senhor mandou a palavra, como está aqui no Salmo 125, Salmo 105 melhor, versículo 37 diz, então fez sair o seu povo com prata e ouro, entre as suas tribos não havia um só inválido. Aleluia. Amém? Não havia um inválido, porque eles creram na palavra de Deus, eles creram naquilo que Deus falou. Se Deus falou, nós temos que crer, porque se a gente crê, a gente vê a bênção de Deus. No Salmo 107, versículo 20, diz assim, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo que lhe era mortal. Aleluia. Amém? Salmo 107, versículo 20, enviou-lhe a sua palavra e os libertou. Veja bem, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou de tudo que lhe era, tudo que era morte, não reinou no povo. Tudo que era letal não vivia entre eles. Porque eles creram naquela palavra que saía do Egito, debaixo da palavra que o Senhor ordenou que não haveria invalidez entre eles. Aleluia. E eles seguraram a palavra e receberam o milagre da cura. Quando Pedro e João chegam à porta de Formosa, eles chegam com a palavra. Jesus disse que em seu nome a gente ia curar os enfermos, todo tipo de enfermidade. Que em seu nome o leproso seria purificado. Que em seu nome os endemoniados seriam libertos. Que em seu nome os doentes seriam curados e os mortos ressuscitados. Aleluia. Será que a gente está crendo nisto? Crer para a expansão de milagres? Acreditar que a gente está aqui e o sangue do Cordeiro está gotejando aqui dentro agora, aleluia. Parece que está chegando o fim dos tempos, a igreja está ficando cética, meia seca, incrédula. Irmãos, demônio não é páreo para a gente, aleluia. Poder não está nos demônios, o poder está em nós. A autoridade não está em demônio, a autoridade está na gente. Aleluia. A igreja é campo de milagre. Aonde você estiver é lugar de milagre. Diga isso para quem está do seu lado. Aonde você estiver é lugar de milagre. Aonde você está é lugar de milagre. Por onde você passar é lugar de milagre. Por isso que é bonito a gente ler o capítulo 2 de João. Maria estava naquele casamento.
Maria é um retrato da igreja. Então Maria estava ali, quando faltou o vinho, virou guerra aquilo lá, ela falou, eu estou aqui, este é lugar de milagre. Caná é lugar das águas. A palavra Caná quer dizer lugar das águas, onde cresce o papiro, onde cresce o junco. É onde cresce o papiro e o junco. Então, Caná significa isso, como era na Galiléia, chamava Caná da Galiléia, mas existiam outros Caná. Porque a palavra Caná quer dizer isso, lugar das águas. Aleluia. Então, o que quer dizer? Lugar dos milagres. Maria estava se movendo, andando naquele casamento, ouvindo tudo. De repente, ela viu a decadência daquele casamento, o fracasso daquele casal, o fracasso daquelas duas famílias, a humilhação, o julgamento. E ela foi a Jesus e falou, olha, acabou o vinho. Porque ela sabia que iria acontecer um milagre. Amém? Amém? Então, onde a gente estiver, é lugar de milagre. Pedro e João estão indo orar, mas ele fala, isso é lugar de milagre. Quando o paralítico olha para eles, vem pedir esmolas, bacana isso aqui nesse capítulo 3 de Atos, vendo ele a Pedro, verso 3, vendo ele a Pedro e João, que ia entrando no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse-lhe, olhe para nós. Aleluia. Olha a ousadia de Pedro. Olhando para ele, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele esperava receber o material, mas Pedro tinha muito mais. Pedro tinha cura para ele. Pedro ia dar o impacto de expansão na obra dos milagres, aleluia. Pedro expandir a tenda dos milagres. Pedro estender as cortinas das revelações. E é interessante porque Pedro, porém, ele disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia. Ele não disse nem, olha rapaz, olha para os teus pés aí, vê se vai melhorando. Ele falou, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e os tornozelos se afirmaram. Dá a entender que os tornozelos dele era torto. Já vi um milagre desse lá na Itália, irmãos, um menininho de 3 anos. Um dos nossos cultos, na época do grande avivamento, 2003, por ali, nós estávamos debaixo de muito poder, muita unção. Era um tempo que Deus estava levantando um avivamento na Itália, e a gente estava começando a ganhar muitas almas. Hoje nós chegamos a mais de 3.500 membros, tem igreja hoje com 5.000 membros na ilha. As igrejas que eram pequenas são grandes, aleluia. Porque houve uma expansão de impactos, de cura, e aquilo foi entrando pelas igrejas. Os pastores iam lá para ouvir, receber, e chegar nas igrejas dele e colocar em prática o impacto de milagres. E num culto daqueles, um menininho com os pés tortos para trás, tornozelo virado, e com 3 aninhos a mãe colocou ali na frente, e na hora eu olhei para o pastor e falei, irmão, pega os pés dele e vira. O pastor olhou para mim e falou, que isso, rapaz? Falei, pega, vira com toda a força. E falou, se quebrar, Deus conserta, vai lá. Aleluia. E ele recebeu a palavra, chegou lá, pegou com toda a força, virou, a criança deu um grito, a mãe deu um grito junto, mas quando colocou o menininho no chão, que nunca tinha andado, saiu correndo para a glória de Deus. E está lá até hoje curado para a glória de Deus. Hoje é um rapaz. Aleluia. Amém? Temos que crer. Pedro olhou e disse, olha, não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo. Nazareno, levanta e anda.
E o paralítico entendeu, levantou e andou, porque os pés se endireitaram, e aí houve um temor, houve um movimento naquele templo. E uma coisa que eu acho bacana, quando isso acontece, todo mundo cai um temor, começa a louvar a Deus. O que era paralítico louva a Deus, o povo louva a Deus. Aquele ambiente foi cheio de poder. Mas eu gosto do versículo 11. Por quê? Porque diz que ele se apegou. Aleluia. Amém? Aquele homem que foi curado se apegou. Se apegou a Pedro e a João. Entendeu que ele seria um canal de testemunho. Entendeu que por ele outros seriam curados. Aleluia. Entendeu que por ele a fé de muitos seria ativada. Então ele se apega a Pedro e a João, e todo o povo correu atônito para junto deles, no portículo chamado de Salomão. Amém? Por quê? Porque aquele homem se apegou, porque ele entendeu o seguinte: agora quem olhar para mim vai crer que Cristo está com esses homens. Aleluia. Amém? E muitas vezes nós não nos apegamos. Nós recebemos, mas não nos apegamos. Nós temos a cura, mas não testemunhamos. Nós temos o milagre, mas estamos inativos, parados. Não vem aqui na frente se apegar ao altar, se apegar ao ministério e dizer: olha, eu tinha esse tipo de doença, Cristo me curou. Aleluia. Para despertar a fé de outros. Quantos foram curados aqui de alguma coisa já? Quantos testemunhos você deu? Amém? Como você se apegou ao ministério que te curou? Qualquer problema, qualquer dificuldade que surge no ministério, vou mudar de casa porque aqui não serve mais para a gente. Mas esqueceu que o teu levante e anda foi aqui neste altar, foi aqui que você levantou e andou. Aleluia. Eles se apegaram ao ministério de Pedro, ele se apegou ao ministério de Pedro e de João, e junto ele dava testemunho, ao ponto de Pedro começar a falar coisas tremendas, e exortar, e ele do lado, e Pedro apontava para ele: está vendo esse homem? Nasceu paralítico, viveu esmolando, sofrendo, é o tempo da vida dele inteira. Hoje está aqui, andando, pulando, olha, ele salta, ele glorifica o Senhor, ele cura, ele está curado, porque é o Cristo que vocês mataram, o Cristo que vocês, judeus, condenaram, é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Santo de Deus, é o servo de Deus, que curou este homem. Aleluia. Amém? E ele serve de dar testemunho, porque quando você lê o versículo 16, você vai ver aí, versículo 15, ele chega a dizer: o qual mataste o autor da vida, mas o 16, pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes, e reconheceis, sim, a fé que vem por meio do nome de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aleluia. E por que a gente não adquire saúde perfeita? Será que a nossa fé é inferior? Eu não creio, gente. Eu creio que a nossa fé está igual. A fé que eu tenho, a fé que você tem, não é inferior. Não é. O que falta na gente é coragem. É coragem de levantar. Porque o Satanás é cheio de artimanha. Você vem aqui na frente e recebe uma oração de cura, você sente o corpo estremecer, o milagre está acontecendo em você, a cura está entrando em você, você sente que a cura entrou, chega ali na porta da igreja, a boca mais próxima do teu ouvido, a boca que estiver mais perto do teu ouvido, Satanás pode usar ela para perguntar: e como é que está a sua doença? Aí você é capaz de dizer: estou levando a vida, pronto. Cancelou o milagre. Porque Satanás vai querer que você confesse a doença. Você tem que confessar a cura.
Amém? Você tem que se apegar ao autor do milagre. Aleluia. Aleluia. Você tem que se apegar ao ministério que gerou milagre em você. Você tem que confessar: Cristo me curou, Ele é a minha esperança. Tem que ser curado, garantido, sair profetizando, porque nós estamos vivendo tempos de milagres. E nós queremos sair deste mês de novembro e entrar o mês de dezembro liberado, totalmente liberado. Quem quer sair liberado, diga glória a Deus. Sair bem espiritualmente, como falamos quarta-feira passada, e sair bem fisicamente, como estamos falando hoje. Coloque sua mão sobre o seu coração e diga assim: toda doença que houver na minha vida, eu estou rejeitando pela fé, em nome de Jesus. E o nome de Jesus, que deu saúde perfeita àquele homem, ali naquela porta chamada Formosa, eu recebo agora, em nome de Jesus, saúde perfeita. Aleluia. É tão interessante que ele diz assim: a este que vocês veem, conheceis, vocês conhecem eles. Preste atenção nesse verso 16, desse 3 de Atos, capítulo 3, verso 16. Preste atenção, gente. O que está sendo dito ali, você conhece pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e conheceis. Amém? Amém? Que está dizendo: vocês conhecem quantas esmolas vocês deram a ele, quantas migalhas vocês deram a ele, mas agora o nome de Jesus deu a este homem saúde perfeita no meio de todos vós. Eu creio que tem alguém aqui com saúde perfeita. As pessoas quando falam: pastor Paulo, como é que está? Tudo bem? E a saúde? Eu falo: sou igual água de coco. Porque a água de coco, quanto mais tempo passa dentro do coco, mais saudável fica. Aleluia. Amém? Amém? E ainda serve de soro para outras pessoas. Aleluia. E ainda serve como nutriente. Amém? E hidrata quem está seco. Aleluia. Amém? Agora o nego chega perto de você: como é que está a sua? Ah, não, minha diabetes, meu câncer, meu diabo, meu capeta, meu sei lá. Gente, sai desse bicho. Larga esse bicho. Amém? Vive a sua cura, vive a sua fé. Desperta, se expande o seu milagre. Acredito que você não vai morrer doente, você vai ser arrebatado para a glória de Deus. Se morrer, vai morrer de velhice, de bons dias, como foi homens e mulheres de Deus no passado. Amém? Vai morrer porque um dia vai morrer. Tem que morrer mesmo, nasceu para morrer, encrenca. Não tem jeito. Amém? Amém? Mas é o seguinte, também Jesus pode voltar antes. Quem quer ser arrebatado em vida? Então pede para ele vir logo. Mas aí você vai conversar com a pessoa: não se quer ir para o céu, quer morrer, não. Ué, não é? Está certo, não quer morrer, eu concordo. Aleluia. Amém? Mas vive a sua vida saudável aqui na terra. Vive sua vida de vida vivida em Cristo. As doenças estão aí batendo as portas, doenças sociais, doenças físicas, doenças mentais, doenças espirituais, doenças mentais atacando o campo da depressão, ansiedade. Vai chocando tudo, vai quebrando tudo, vai deprimindo tudo. Essas doenças estão aí, mas o sangue de Cristo é maior. O nome de Jesus é maior. As doenças geradas pelo estresse, doença do século, chamada doença do século, irmãos, o estresse pode chegar, mas o nome de Jesus é maior do que o estresse, aleluia. Amém? Nós podemos vencer as enfermidades. Nós temos que expandir o milagre dentro da gente. Amém?